Faltando bastante gente, né? Será que todo mundo veio na primeira? Não sei quantos que vieram, mas normalmente não consegue perguntar. Deixa eu dar Fala que ele nos meio também, né? Agora. Tá nos meio. Ah, é? 11h30? Olha esse horário que você vê. Nossa. Por que 11h30? Se a aula começa às 11h25? Esse horário que você vê agora com todos os 11h30. Todos? Juro que eu não percebi isso. Tá, a gente tem 50 minutos agora e a outra aula só tem... Não, dou um intervalo também. Dou para D4 ficar tudo 45 com 11h30. Ah, é? Depois das 11h30, meio de 15. Ah, tá. Tirou aquela margem que eu dava sempre. Entendi. Assim no horário. Não sei como é que o pessoal Se tocou. Vamos rezar. 11h30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse cara é muito bom. Semana passada nós falávamos acerca dos primeiros mandamentos, 3 primeiros mandamentos que se referiam a Deus. Esta semana vamos dar uma pincelada nos outros 7 mandamentos que se referem ao próximo. Pincelada porque se fosse para estudar de fato, ou se fosse para dar uma catequese minimamente digna e básica acerca dos mandamentos, seria necessário pelo menos uma aula por mandamento. Porque tem muita coisa que envolve os mandamentos e nós não conseguimos abarcar muita coisa em tão pouco tempo. Inclusive, uma das professoras falou, professor, será que não teria como estender a sua aula para ter perguntas também? Eu falei, não tem como. Não tem como porque tem um monte de coisa para fazer, né? E eu explicava mais cedo que, dona Vera, eu acho que a senhora tentou entrar lá na hora que a gente estava rezando e acabou caindo aqui. Eu tentei admitir ela, só que ela não consegui. Se a senhora puder verificar aí. Então não conseguiremos ter uma noção profunda e clarividente de cada mandamento. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é ter noções gerais
acerca do que rege a nossa fé, daquilo que é essencial para a nossa alma, e a partir disso, nós buscarmos estudar. Em casa, seja através do próprio catecismo, seja através, sei lá, de Padre Paulo Ricardo, Padre Wagner, Padre Gilson, tem um monte de padre aí, Frei, não sei o quê, que dão muitas catequeses e boas catequeses, e são acessíveis e bem simples, né? O Padre Gabriel Vilaverde sempre tá dando catequese também. Aham. Depois também, o senhor vai fazer, abrindo uma turma de catequese no sábado à noite. É E ele mesmo. vai conseguir fazer aqui no colégio. Ah, que legal. E aí, os que tiverem interesse e possibilidade, então ele vai aprofundar esse conteúdo que estamos aqui abrindo as portas, né, sobre a doutrina. Exatamente. O catecismo e tudo mais. Ele segue o catecismo de cabo a rabo e a risca, né? As aulas, acho que dura pelo menos uns 6 meses, as catequeses dele. São catequeses excelentes. Ele se baseia basicamente, quase que unicamente no catecismo romano. Então é muito profunda a catequese que ele vai dar, muito boa. Minha mãe, minha irmã e meu padrasto vão participar. Tem alguns amigos que vão participar também. Ele já Começou sábado passado. E aí, sábado agora é a segunda aula. Então, ele já fez uma introdução. Mas ele gravou a aula dele, se quiser. Com desejo de participar. Então, aí, ele está fazendo na casa dele. E aí, hoje nós conversamos e ele vai usar um espaço aqui do colégio. Perfeito. E aí, dá para abrir para pessoas que desejam. Geralmente a duração o senhor tem que perguntar a ele, mas ele não são aulas longas, vai ser no máximo 1h30, 2, eu acho. Ele é muito preciso naquilo que fala e as catequeses dele são muito boas mesmo. Sim, ele estudou bastante o catecismo romano para poder explicar. Infelizmente, nós não temos como continuar falando muita coisa sobre os mandamentos. E a minha ideia é passar para os senhores, como desde o início, princípios para que possamos ter base e fundamento para começar a adentrar e entender um pouquinho o que é a vida espiritual. Porque lembrando que a vida espiritual só se dá ou só se começa uma vez que eu estou em graça divina. Enquanto não tenho como começar uma vida espiritual ou ter uma vida espiritual, porque eu nem vida tenho. A vida da minha alma não existe, né? Minha alma está morta para Deus e para os céus. Então, todo esse recorrido que fizemos até então é para chegar nesse momento e dizer assim, é necessário confessar-nos bem para manter na graça, para manter-nos na graça divina, rejeitando aquilo que é mal, buscando aquilo que é bom, para começar a adentrar na intimidade com Deus, que é o que importa para nós, enquanto pessoas, e o que importa para o colégio, enquanto pais e professores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os 7 últimos mandamentos, aqueles que se referem aos homens, de homem para homem, né? Não de homem para Deus. E lembrando que agora sim. E lembrando que os mandamentos eles estão dispostos em ordem de perfeição, ou em graus de perfeição. Uma vez que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o menor de todos os mandamentos é não cobiçar as coisas alheias. Percebem que ele começa lá no imaterial, no divino, no sublime, e termina em algo que é passageiro, superficial, mas que é importante também, né? Para que possamos viver bem com Deus, conosco e com o próximo.
Enquanto os mandamentos referem-se ao amor ao próximo, nós temos o maior deles, que é referente ao amor ao próximo, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o maior de todos os mandamentos que se referem ao amor ao próximo. E esse honrar pai e mãe significa prestar assistência material, espiritual, intelectual, emocional aos pais. Não somente respeitar enquanto ele é o meu genitor, meu progenitor ou minha progenitora, a pessoa que me colocou no mundo, mas também entender que é um dever moral meu auxiliar os meus pais, especialmente quando cheguem à velhice. Especialmente. E principalmente naquilo que se refere a obras de misericórdia espiritual. Na hora das necessidades de doença, de morte, né? É um dever meu prestar os meus auxílios para que os meus pais possam estar confessados, para que os meus pais possam receber o viático, né, a última comunhão, para que os meus pais possam receber a extrema unção. É um dever moral meu. Muitas vezes nossos pais não terão a oportunidade por força física, né? Não vão conseguir se deslocar. Caso dos pais da Bruna, que ficaram muito maus, mas já estavam ficando ruins, eles já vinham se debilitando, até que chegou a um ponto que se debilitou de uma vez e está no hospital até então, né? E eles prestaram toda a assistência aos pais. Antes que eles ficassem ruins, eles foram se confessar, receberam a comunhão. Logo quando estavam ficando bem mal, receberam a unção dos enfermos. Isso é honrar pai e mãe. É prestar toda a assistência que seja necessária para que eles possam viver dignamente aqui nesta terra e, especialmente, viver dignamente, ter a oportunidade de viver dignamente após a vida aqui na terra. Esse mandamento não se refere somente aos pais, mas também tem uma relação com os filhos. Assim como eu, como filho, devo honrar os meus pais, eu, como pai, devo honrar os meus filhos, né? Isso significa não me colocar em ocasião de escândalo para escandalizar os meus pequenos, ou até mesmo meus filhos mais velhos, não necessariamente pequenos, né? Ser honrado para que os meus filhos possam ser honrados, prestar também toda a necessidade física, espiritual, intelectual e emocional aos meus filhos para que eles possam, se são pequenos, crescer como homens e mulheres firmes e sólidos na doutrina, na fé, como pessoas, como homens, buscando a Deus através das virtudes, através da rejeição daquilo que é mal e da busca daquilo que é bom. Então, toda essa honraria que eu devo dar aos meus pais, eu também tenho o dever e a obrigação de dar aos meus filhos, até porque uma vez que casamos, é isso que prometemos a Deus, né? Educar os nossos, receber os filhos que Deus mandar e educá-los na fé, ok? E esse mandamento é um dos mandamentos mais belos. Bom, sabemos que é o mais importante de toda a escala do amor ao próximo, mas é um dos mandamentos mais belos, a ponto de Deus dar uma promessa para quem o cumpra. Deus promete vida feliz e vida eterna para aqueles que honram os seus pais. Honra teu pai e tua mãe e serás feliz, ditoso, bem-aventurado. Em outras palavras, serás santo, amante de Deus. Simplesmente por cumprir o quarto mandamento. Percebam a grandeza desse mandamento. A beleza,
Deus não promete, olha só, Deus não promete que você será feliz em amá-lo sobre todas as coisas, mas promete a felicidade para aqueles que honram os seus pais. Porque nosso Senhor sabe, e Ele nos ensina que uma vez que honramos os nossos pais, honraremos também a Ele. Próxima terça-feira sou eu quem dará informação aqui para os pais, né? E eu venho preparando a formação segundo uma perspectiva de crise de paternidade. E é impressionante como na história as diversas revoluções vêm tirando a identidade paterna dos homens, dentro e fora da igreja. Dentro no sentido eclesiástico, né? Dentro do corpo eclesiástico. Dentro do corpo eclesiástico, bem-vinda. Dentro do corpo eclesiástico, mas também fora do corpo eclesiástico. Vemos homens que não são varonis. Vemos sacerdotes que não são varonis. Vemos pais de família que não têm postura de homem. E eu não falo em questão de postura externa somente. Falo de convicção. Como eu diria na minha terra, de ser macho. Sabe? De honrar a sua masculinidade. Não ter frescuras. Em outras palavras, diríamos lá, olhando para o lado negativo, não dizendo o que tem que ser, mas o que não ser, né? Você está com viadagem, diríamos nós. Frouxo. Os cabras de hoje são assim. Por isso as crianças perdem a identidade de Deus. E por isso Deus diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, honra os teus filhos, e naturalmente seria honrado. Naturalmente, ao olhar um pai sólido, firme, potente, né, ciente e presente, naturalmente eu vou olhar para Deus e vou dizer, Ele também é meu pai. Só que onipotente, onisciente e onipresente. Naturalmente. Então, esse mandamento é o maior de todos os mandamentos que se referem aos homens. E tem uma terceira coisa que eu gostaria de mencionar sobre esse mandamento, que ademais dos pais, ademais dos filhos, esse mandamento também, ele nos obriga a amar a pátria, honrar a pátria. Coisa que nós brasileiros, desde pelo menos 100 anos, perdemos. Não queria falar, mas já que a senhora disse, perdemos a nossa identidade como povo, graças às revoluções maçônicas, graças à Revolução Republicana, graças às revoluções ideológicas, perdemos a figura. Por quê? Porque depois, obviamente, já na época do Império tivemos alguns problemas, porque a figura do nosso imperador, por mais que ele fosse um grande chefe, né, ele vacilou muito, ele cometeu muitas atrocidades, né, se envolveu muito com a maçonaria, teve lá seus erros, não é à toa que a República foi proclamada. Foi um erro da monarquia. Né? Mas tínhamos uma referência sólida enquanto a pátria, enquanto a família, enquanto a Deus, enquanto ao Estado. Os demais países do mundo temiam-nos. Professor, desculpa. Uhum. Se envolveu com os maçons? Dom Pedro. Tínhamos a maior frota naval do mundo. Éramos temidos pela rainha da fundição, a Inglaterra. A Inglaterra passou pelo Brasil, não vou aqui não, vou na Argentina, que é melhor. E roubou as Maldivas, ficou ali naquela coisa, lutando, brigando, não é meu.
mas nunca ousaram aproximar-se do Brasil, porque sabiam. Logo no comecinho ali, os holandeses, vendo que tinha muita coisa boa aqui no Brasil, ainda tentaram, mas rapidinho foram expulsos. Porque o povo não somente não gostavam dos holandeses, porque eles eram protestantes, maçons, judeus, assim também como os franceses, mas também percebiam o mal que ia causar ao nosso país. E se juntaram escravos, índios e os próprios portugueses para expulsar os invasores holandeses e franceses. O professor, acho que é Tomás Juliano o nome dele, ele vai dizer, e aí então, com isto, formou-se o Brasil, na união dos nativos, europeus e africanos. A união da garra, da força, para defender a sua pátria. Infelizmente, nós perdemos tudo isso e propositalmente querem cortar nosso cordão umbilical da nossa pátria. Querem cortar a nossa relação de filho dessa pátria. E eu só vim dar-me conta disto quando eu me mudei ao Paraguai, há uns anos atrás, e via criança, jovem, adulto e especialmente os velhos amarem a sua pátria. É impressionante. Eu aqui no Brasil, até hoje, não conheço ninguém que tenha tanto amor, pelo menos eu não conheço, né? Dentro das pessoas que eu vivi, eu nunca cheguei a ver ninguém como um simples senhorzinho do interior do Paraguai que ama a sua pátria. Eles são muito honrados, são muito patriotas. Hoje em dia, obviamente, tem um monte de besta ali no Paraguai que falam muita besteira, mas, em geral, os homens e as mulheres paraguaias, ai daquele que fala mal. Eles são muito patriotas. Dentro da própria comunidade, nós temos brigas, né, dentre nós, porque a gente começava a brincar com essas coisas da magnitude do Brasil, e nós somos um império, e um dia vamos conquistar toda a América Latina para nós. E os caras ficavam loucos, entendeu? Loucos. Vocês roubaram, vocês isso, aquilo, outro. Essa pátria, vocês nunca vão tomar nada mais nosso. Nós nunca vamos deixar vocês invadirem aqui. Cidade da Leste está tomada de brasileiros, mas nós nunca vamos permitir nada disso. Eu falava, não, rapaz, olha, preste atenção. As cidades onde mais tem brasileiros são aqui do interior de Alto Paraná, são as melhores cidades, são as que melhor o povo vive, né? De fato. Só que eles, mesmo sabendo da desgraça que eles fazem, entendeu? Eles não permitiam que falasse mal do país dele. Enquanto nós falamos essa porcaria de Brasil. Você entende? Isso é uma infração contra o quarto mandamento. Hã? Aham. Pater. Vem de pater. Exatamente. É uma questão que se chama espírito da família, que todo mundo lê do Senhor, ele fala sobre essa transformação das nações. Ele fala que se a gente perde o amor à pátria, a gente não tem amor à nossa própria família. Aham. Porque a pátria serve para proteger as famílias. Exatamente. E a isso eu iria, né? Porque a coisa tá tão feia que se perdeu a referência da pátria. Logo depois se perdeu a referência da família. E aí, se não tem referência na família, os sacerdotes saem das famílias. Os sacerdotes que sairão perdem a referência da igreja, de Deus, do Santo Padre, da masculinidade. E aí estamos nessa desordem total. Pais de família afeminados, sacerdotes afeminados, que falam, assim, de maneira horrível. Se colocar uma pessoa, sei lá, eu tenho muitos conhecidos homossexuais, né?
de onde eu morava, pessoas que estudavam comigo, sabe? Jovens que estudavam comigo, que eram acólitos comigo, se debandaram, hoje são homossexuais, mas ainda tenho contato com eles. Às vezes mandam áudio para mim, uma voz meio fanha, assim, não sei o quê, uma frescura, assim, não é natural. E eu já ouvi sacerdotes que falam assim, desse mesmo jeito, que se portam assim, sabe? E tudo isso, senhores, tudo isso corta a minha relação direta com Deus. Por isso é tão importante esse mandamento. Por isso que é o maior de todos os mandamentos, e por isso que eu estou perdendo tanto tempo nele. Porque o que há de vir, os senhores podem tranquilamente fazer discernimentos bem simples. Mas esse mandamento, ele é grandioso. E nós não podemos permitir mais que nem nós, nem ninguém ao nosso lado fale mal do nosso país. E eu não falo de partido político, eu não falo de pessoa política, eu falo do Brasil como nação. Do Brasil que, para nascer, muitos morreram. Aham. Muitos que pisaram aqui foram comidos vivos. Temos os protomártires brasileiros do Nordeste, que os holandeses, não, os franceses, eu acho que chegaram lá, foram os holandeses, chegaram lá, prenderam todo mundo, e foi um padre, mais alguns homens, né? Eu permiti assim, eu vou lutar. E fizeram resistência, né? Até que esses invasores prenderam todos dentro da igreja, uma capela grande, assim, só que toda de madeira da época, né? Prenderam todos dentro da igreja, essas pessoas que resistiram foram brutalmente assassinadas. Sabem como? Não conhece a história dos protomártires brasileiros? Meu Deus! Olha só! Você entende? São os primeiros mártires proclamados do nosso país. Por isso que são chamados de protomártires. Os protomártires, eles foram, os invasores arrancaram o coração deles pelas costas com machado. Quebraram as costelas deles com machado e arrancaram o coração. E depois tocaram fogo na igreja com as pessoas lá dentro. O coração dele falou. Exatamente. Então, essas coisas que a gente não conhece do país, que nos fazem menos amantes de Deus. Nosso país nasceu da fé católica. E devemos devemos fomentar o amor à nossa pátria, porque nos nossos filhos e em nós mesmos, porque assim honraremos melhor os nossos pais e teremos uma visão de Deus, que é a visão que ele quis se mostrar. Um pai que cuida, que protege. Porque foi isso que uma das coisas que Nosso Senhor, foi mais escandalosa que Nosso Senhor fez, foi essa. Ensinar como rezar. Pater Noster. Opa, como assim? Deus, teu pai? Não, nosso pai? Que isso? E lá na cruz, Abba. No Nordeste a gente diria painho. Eles diziam papai, né? Papaizinho, não sei. Papaizinho. Lá a gente diria painho. É um diminutivo carinhoso de pai. Abba. Então, é isso que Nosso Senhor vem a mostrar-nos para que tenhamos em conta esse mandamento. Deus é Pai e dele emana todas as coisas. E é por causa dele que eu devo honrar o meu Pai, mesmo com todas as dificuldades do mundo que possamos encontrar diante dos nossos pais. A pátria, esse amor à pátria só é alcançado uma vez que nós buscamos mesmo conhecê-la, né? Eu lembro que há uns anos atrás, quando saiu essas coisas do Brasil Paralelo, sobre a história, né, do Brasil, eu me peguei desesperado. Eu estava assistindo à noite, sozinho em casa, me peguei desesperado. E lembrei de todas as vezes que eu desonrei o meu país,
todas as vezes que eu desprezei a origem do meu país, todas as vezes que eu falei mal e chorava, pedindo perdão a Deus por não ter honrado a minha pátria e por ter desonrado a Ele. No outro dia eu fui correndo me confessar. Porque eu lembrei da época de escola, mesmo na época do convento, das brincadeiras que fazíamos, das coisas que dizíamos, né, sobre o nosso país. E o meu patriotismo, eu particularmente, nasceu por causa do patriotismo dos paraguaios. Eu olhava assim, meu Deus, esses caras amam o país dele, e o meu, sim, modéstia à parte, nada contra, né? É muito maior, muito mais sublime, muito mais rico, com um povo muito mais diverso, com um povo muito mais caloroso, amoroso. Temos uma história fantástica. Mesmo apesar de todas as revoluções que tivemos, permanecemos como um todo e não como republiquetas, como o Reino de Espanha. E como eu não vou amar o meu país e honrá-lo, né? Isso é muito importante esse mandamento. Exatamente. Por exemplo, quem dá a vida pela pátria é Marte. Mesmo que não tenha relação com fé. Mesmo que não tenha. Sei lá, juntam-se aí alguns países sul-americanos que querem invadir o Brasil e vai lá um batalhão para defender a fronteira com o Paraguai. Morreu como? Defendendo a pátria porque tem invasores. Marte. Tem noção do que é isso? Ninguém morre por algo maior. Exatamente. E uma vez que eu defino a minha pátria, eu defino o meu Deus. Exatamente. Então, essa coisa de honrar a pátria, ela é muito importante para nós. Muito importante. Para nós católicos. Em todas as catedrais devem ter a bandeira do seu país e a bandeira do Vaticano. Porque a igreja ela é universal, mas ela também é patriota. Ela também defende uma nação e um povo em particular. Passemos aí a não matar. Na verdade, a origem do nome não é essa, né? A origem do nome é não assassinarás, que é totalmente diferente de não matar. Porque é lícito matar? Sim. Sempre e quando seja para defesa pessoal ou defesa do próximo. Ou até mesmo defesa de uma sociedade. Por exemplo, entra uma pessoa aqui armada e está lá o seu Daniel com a sua pistola, vê que essa pessoa vai agredir alguém, o seu Daniel não somente pode, mas tem o dever de defender as pessoas que estão aqui ao seu redor e são inocentes. Portanto, o mínimo de defesa que ele pode fazer, que ele pode prestar, é imobilizando essa pessoa com um tiro. Se percebe que essa pessoa ainda reage, mata. Para que vidas inocentes não se percam. Mata mesmo, assim, sem dó nem piedade. Tira no meio da testa, no meio dos olhos, assim, para não ter perigo de pegar de raspão. E acabar, sei lá, esfaqueando a Dona Cleo. Ou entrando na sala da Janete, que é logo ali, e arrancar a cabeça de uma criança. Entende? Ainda mais se a responsabilidade de fazer isso é dele. Sim. Mesmo se não fosse, sei lá, estou passando ali. Mas ainda maior. Exatamente. O dever ainda impera, né? Exatamente. Esse não assassinarás também serve também para, especialmente, né? E com um grau mais elevado, para o assassinato de bebês no ventre materno. Não somente é um pecado, não somente infringe o pecado do 5º mandamento, senão que ele é elevado à categoria de pecado que clama a ira de Deus, que branda os céus. O assassinato de pessoas inocentes, o aborto, né? O nome em si é o assassinato de um inocente no ventre materno, muito conhecido como aborto,
maquiado como saúde da mulher e escrachado como direito da mulher, né? Reprodutivo, né? Uma mulher uma mulher mata um bebê, que é filho dela, ela não está só no quarto. Exatamente. Então, ele vai subindo ali E ademais do cometer pecado contra o quinto mandamento, é levado a um pecado que clama aos céus. Então, exatamente. O sacrilégio. Entende? Então, assim, são coisas gravíssimas, né, que estão relacionadas a esse mandamento. Mas eu posso matar com muita tranquilidade, né, se é para defender a mim ou a outros. Seja numa guerra, seja numa briga, seja com muita frieza, mas eu tenho o dever de defender o outro, né? Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Quero unir esses dois mandamentos, porque eles de fato vão muito juntos, né? Eu não tenho como cometer o nono mandamento sem cometer o sexto. Ao cobiçar a mulher, isso também serve para o homem, né? Não cobiçar o homem do próximo, eu não tenho como cometer esse pecado sem antes haver cometido o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade, ou não guardar a pureza, né? O que é ser casto? Ser casto é ser vigilante enquanto a tudo que se refere à sexualidade. Tudo. Para nós que somos casados, a castidade não se confunde com o celibato. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque muitas vezes por aí a gente vai ouvir que vai confundir castidade e celibato. Celibato é uma coisa, castidade é outra, né? Celibato é a abstinência de atividade sexual ou de contração de matrimônio, ok? A castidade é a guarda da sexualidade. Porque eu posso ser sexualmente ativo, ou seja, estar casado, e ser casto. Casto do pensamento, do coração, das atitudes. Sim, exatamente. Entendeu? Porque a castidade, ela vai muito mais do que um ato sexual em si. Ela vai no colocar outras pessoas em ocasião de pecado contra pensamentos impuros. Por isso a necessidade da modéstia. Por isso a necessidade de homens e mulheres estarem devidamente modestos, né? Eu comentava na aula anterior, quando eu viajar, eu sou de João Pessoa, né? Minha mãe morava próxima à praia, 4 quadras da praia, e sempre fui à praia, sempre, quando jovem e tudo mais. Deixei de ir à praia durante o dia, uma vez que entrei na vida religiosa. Depois que entrei na vida religiosa, eu já não fui mais para a praia. Para dizer que eu fui para Florianópolis agora, só que a gente estava muito agitada a praia, a gente foi procurar outra praia. A Maiara, o Guilherme e eu. Porque não dava certo. Não dá certo. Né? Eu entrava... Uma vez aconteceu que eu estava com a minha mãe no prédio onde ela morava, né? Eu estava lá com a sacola de compra, a gente tinha voltado do supermercado, estava de batina na época ainda, e entra uma moça de traje de banho. Ela ia subir para a piscina. Isso é muito comum lá. Muito comum. De biquíni. Só de biquíni. De biquíni e de chinelo. As pessoas andam na rua assim, andam no prédio assim. Gente, eu andei em casa tudo. Entendeu? De lingerie, só que com um tecido diferente, né? Como diria o padre Wagner. Esqueci o nome dele. Bom, mas o que foi que eu fiz? Tava com a sacola na mão, do jeito que eu vi a mulher entrando, eu fui saindo. Minha mãe fez, filho, não é andar não. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou de escada. Foi imediato, entendeu? Eu não vou me colocar, eu sou doido. Eu me conheço. Eu não vou... Sou forte. Eu não sou forte. Talvez um outro pode ser forte, né? Eu sou covarde. Como diria São João. Eu sou covarde. Eu vou lá e fujo, né?
vez eu briguei com o Marcos, vou te dizer, que a gente estava procurando vaga e eu morri uma vaga aqui. Como o senhor não viu a dele? Não posso olhar. Eu não estava podendo olhar ali na hora que tinha vaga. Então, tem coisa que não dá, entendeu? Quando eu ia à praia, uma vez eu fui para casa com 4 irmãos. A gente passava o dia inteiro dentro de casa. Ia para a piscina à noite, quando sabia que não tinha ninguém, eu ligava para a portaria. Ô, seu Zé, tem gente na piscina? Tem não, padre, me chamava de padre, né? Tem não, padre. Tô subindo lá, tá bom? Tá bom, pode subir. Se o senhor ver alguém subindo, só me avisa. Pode deixar, padre, pode deixar. Sabe que não, o interfone tocava. Oi, tá subindo aí. Quem tá subindo? Só para não apertar uma mulher. Quem tá subindo? Não, tá subindo fulano. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Galera, vamos. Vamos embora. E não dá, assim, não dá mesmo. O homem é muito mais animalesco. O homem é muito mais visível, sensitivo, né? A mulher, então o homem chega a fazer atrocidades, assim, por causa da sexualidade, né? Ou em busca da sexualidade. A mulher é um pouco mais sentimental. Uma mulher, para chegar a fazer atrocidades contra a castidade, ela foi muito ferida. Hoje em dia já nem tanto, já não é assim, né? Por causa das pornografias nas músicas, nos desenhos animados, que as crianças já nascem com isso, então já é tão animal selvagem quanto um homem, né? Mas por natureza o homem é um animal selvagem. Se ele não é domado, assim, ele desanda, né? A mulher não. Em geral, por natureza, a mulher precisa ser muito ferida na confiança com o homem, ela precisa ser muito desprezada para buscar uma selvageria, né? Nesse sentido de ser desprezível, ela se colocar de maneira desprezível, né? Porque uma mulher se colocar em biquíni no meio da rua, isso é desprezível, entendeu? Não tem preço, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Desprezível é justamente isso, né? Despreciar, tirar o preço. A mulher não tem valor nenhum. O que é que eu vou fazer para conquistar essa mulher? Eu nem quero conquistar, já estou vendo tudo. E o meu vizinho também está vendo. E o porteiro está vendo. E o cara que está passando na avenida está vendo. Eu não quero. E aí entra toda essa questão da masculinidade, né? Muitos homens permitem que as esposas fiquem nesse. Esse tempo um casal estava se separando por conta disso. Ele não quer mais ela andando pela casa sem roupa. E os meninos já estão crescendo, não né? Tem uns de 8. Esse não é macho. Ele não quer ela mais andando. Então a empregada é a irmã, que já é acostumada a andar sem roupa. A mãe vai, ela está sem roupa. Ela só coloca a roupa quando o sogro chega na casa. Senhora. O resto da família, todo mundo já é acostumado. E ele queria que conversasse com ela para ela ter mudar. Ela disse que não muda. Ela sempre foi acostumada assim. Então é muito complicado. Na rua estar de biquíni é uma coisa, agora dentro de casa, os filhos crescendo. Professor, só meninos uma ainda. coisa que eu acho que vai ser, o senhor poderia falar para a gente, essa questão de não causar escândalo para os filhos, o senhor falou no quarto no bebê. E isso diz respeito à castidade. Então, sim, tem uma relação. Se o pai leva o filho, ele sabe que lá nesse lugar que ele vai levar, numa praia, no clube, ele vai estar colocando os filhos dele em risco. Ele está pecando. Sim. Era aquilo que eu falei, né? No cuidado da vida material, espiritual, e entra, né, nisso, intelectual, sentimental. O não dar suporte sentimental para uma criança é não honrá-la também. Eu não me honrar como pai. As crianças passam por turbilhões sentimentais, de não entender o porquê meu pai... Mãe, eu não entendo porque o meu pai falou muito bruscamente comigo, né? Sei lá, talvez nós passamos muitas vezes por ocasiões de nossos pais descerem o sarrafo em nós e a gente às vezes nem entendia o porquê. Eu já tinha esquecido que tinha feito alguma coisa e não entendia sequer, né? Digo para não descer o sarrafo, muito pelo contrário, desçam mesmo, coloquem, sejam firmes, né, com seus filhos e com seus alunos. Só não batam nos alunos. Nos filhos, sim. Mas sejam firmes com eles e mostrem para eles o porquê os senhores estão sendo firmes. Porque a criança fica num turbilhão de sentimentos sem entender, né?
Muitas vezes eu chego ali e às vezes eu tenho um ou outro da capela, né? Depois eu vou lá conversar com ele. Cara, é necessário tirar mesmo? Vamos lá, eu te ajudo, mas me ajuda também. Está colocando em risco todo mundo que está ali dentro. E acho que só fiz 2 vezes isso. Todos os 2 ficaram muito tranquilos depois. Não ficaram revoltados comigo, muito pelo contrário. Todos os dias chegam e me abraçam. Porque entendem que esse pai, sou uma figura paterna, quer queiramos, quer não, o está honrando e o ama. E é isso que Deus faz conosco. Nos passa uma rasteira e fala, deixa de ser idiota. Vem, me ama, eu te amo. Vamos, né? Não vai dar tempo do resto dos mandamentos. Eu vou mandar um arquivo que eu tenho, uma coisinha que eu tenho para os senhores, bem interessante, sobre o não furtar, o não levantar falso testemunho, ok? O não cobiçar coisas alheias eu vou tocar na próxima semana, porque eu quero encerrar já para a dona Vera poder seguir com a vida dela. E já tomei muito tempo das aulas dela. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Desligando aqui e já rezamos. Melhor rezar primeiro e depois eu desligo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.